Olá pessoal, meu nome é Luciana Carbonari. Para os que não me conhecem, né, eu não tenho como começar a falar um pouco nesse novo canal sem explicar o porquê, né? Que fala, meu, o que uma pessoa tá aparecendo aí do nada querendo fazer um canal no YouTube, né? Então, assim, o porquê que eu resolvi fazer isso? Minha filha mais velha, eu tenho 3 filhas, minha filha mais velha de 21 anos, ela tem uma doença ultra rara que se chama ataxia de Friedreich. É uma doença neurodegenerativa. Então, eu comecei a estudar muito sobre a medicina preventiva. Por quê? Porque você imagina, você entra você descobre a doença, esse tipo de doença, e você escuta, não tem tratamento, não tem nada, não tem nada, né? Então você fala, opa, não tem nada não, eu preciso achar alguma coisa. Então eu preciso deixar essa menina com a imunidade alta, eu preciso lutar, eu preciso ir atrás, bom, enfim. Só que antes disso, de eu descobrir a doença da Gi, eu comecei a estudar um pouco mais. Eu não tenho nada a ver, nada a ver a minha área com a saúde. Eu sou comerciante, enfim, não tenho graduação nenhuma na área da saúde. Só que eu me apaixonei pela medicina preventiva. E a minha paixão pela medicina preventiva, que até então, há muitos anos atrás, a minha mãe deve estar vendo, falando, ela não vai falar quantos anos atrás. Porque eu não tenho essa memória que nem ela tem. A minha mãe teve câncer de mama. E era um câncer muito agressivo, carcinoma invasivo, era um câncer muito invasivo. Eu lembro que isso eu lembro, que a minha mãe ligou e falou, eu acho que deu ruim. Deu aqui carcinoma invasivo. E naquela época já tinha o senhor Google, né? Eu já coloquei, na hora que eu li, eu falei, meu Deus do céu, ferrou. Falei, então... Só que o que aconteceu? Eu queria passar algo pra minha mãe, do tipo, calma, vai dar um jeito, né? Enfim, e aí eu comecei a estudar, até acertar, graças a Deus, um bom médico, tudo, porque a gente passou por... Pessoa que não tem lado humano fugiu, sabe? Que eu acho que eu não sei como que tá hoje uma faculdade de medicina, mas a pessoa precisa aprender a ser humano, precisa olhar para o seu paciente como um humano, uma pessoa que tem amor, que tem raiva, que tem sentimentos ali atrás. E isso, infelizmente, muitos da velha guarda, eu acho um pouquinho, não todos, porque até o médico da minha filha, que é da velha guarda, ele tem, né, de uma geração acima da minha, ele é uma pessoa super humana. Então tem vários, mas a gente conhece, eu tenho histórias e histórias de pessoas que escutaram coisas absurdas. Eu mesma, em relação à minha filha, antes de descobrir a doença, com a minha mãe, enfim. E com a minha mãe, quando nós descobrimos, conseguimos, né, ver todo o tratamento que ela iria fazer, a cirurgia, depois aí foi para um oncologista, e eu comecei a estudar, porque eu não queria, eu tinha um pavor de oncologista, né, porque eu imaginava um oncologista assim, a pessoa vai tascar lá quimioterapia, radioterapia, e dane-se a pessoa, sabe? Tinha aquela fama, né, do oncologista não ter essa parte humana, e tasca, e a gente sabe que muitos ainda são assim. Então eu queria entender, eu queria estudar, e eu devorei tudo sobre o carcinoma invasivo. Então, tanto que o médica da minha mãe falava pra minha mãe, tua filha é da área de saúde? Ela não, ela falou, porque ela me faz perguntas, ela questiona assim como se soubesse, né? Então, esse meu lado, eu comecei a descobrir lá com a minha mãe, então não foi realmente com a Gi. Lógico que com a Gi, quando antes dela, né, a Gi tem hoje 21 anos, e nós descobrimos a doença dela há 4 anos atrás. Só que a minha luta com a Giovana vem desde quando ela tinha 9 para 10 anos, né? Então eu comecei a ver, né, como muitos sabem, os que não sabem, vamos lá. Não vou contar histórias longas, tá, gente? Só vou dar dizer o que vocês podem esperar desse canal. Então eu comecei a ver alguns sintomas assim, ela andava na pontinha do pé, ela secou, bom, enfim. Só que aí eu falei, não, né, eu não gosto da medicina tradicional, então eu gosto da medicina preventiva, da alternativa, tem uma diferença, né? E aí eu fui, então a Giovana fez várias coisas, por exemplo, ela tava andando na pontinha do pé, né? Ela não só andava na pontinha do pé, era o início de sintomas da ataxia, que não são todos,
mas muitos têm início da síndrome de Asperger. Queriam operar minha filha, o tendão da minha filha, tudo. Conheci o Rolf, melhorou. Ok, não precisa mais operar. Então, eu acho que a gente teve uma distância, assim, anos, né? E a Giovana começou com 9 para 10 anos, os sintomas. Descobrimos quando ela tinha 17 anos, então, aí foi bastante tempo. Nossa, por quê? Hoje eu entendo por quê. Porque tudo que aparecia na Giovana, eu achava algum tratamento bacana, alternativo, sabe? Uma coisa muito aberta e ajudava ela a melhorar. E aí depois, quando ela com quase 12 anos, a gente conheceu o médico dela, que é até hoje o Dr. Alberto Berger, o neurologista. O que ele fez? Ele deu vitaminas, antioxidantes, então em um mês ela deu um boom, ela melhorou. Então eu falei, poxa, aí sequela de cerebelite, enfim, que não era o diagnóstico correto, mas ela começou a melhorar. E de tudo que eu fazia com ela, ela se manteve, né? Então, isso ajudou muito. A doença, hoje eu vejo isso, a doença não progredir aceleradamente, assim, sabe? Bum! E aí, só que nisso eu fui estudando, eu fui atrás disso, né? Eu tinha pessoas que vinham e falavam assim, eu cheguei a ponto de, quando a Gi já tinha o diagnóstico, falar assim pra mim, Lu, aceita. É isso, não tem jeito, se fortalece no espiritual. Ai, Jesus Maria José, eu ficava pé da vida, entendeu? Porque não é você aceitar. Hoje eu estudo muitas coisas e eu vejo assim que muitos pais, sabe, descobriram curas de muitas doenças aí, porque a gente fala hoje de uma gripezinha, entendeu? Não estou falando de um coronavírus, de uma gripe, né? Que antes matava, né? Matava, não tinha um antigripal. E muitas coisas, muitas doenças que hoje parecem doenças bobas, muitas que ajudaram ou que descobriram foram os pais dos enfermos, né, que tinham algum tipo de doença. Então, assim, eu não tô falando que, eu quero descobrir a cura da ataxia de Friedreich, não. Só que eu vou atrás de tudo. Eu vou atrás de todas as pesquisas que estão lá fora. Eu não tô falando, Luciana, mas e essa, você viu? Se eu não vi, eu vou falar, não vi, eu vou estudar. Mas eu recebo bastante coisa, eu estudo bastante coisa. E eu percebi que esse meu caminho que eu fiz com a Giovana, da medicina preventiva, o que é a medicina preventiva? A medicina preventiva é diferente da alternativa, né? A preventiva, você acaba se prevenindo de ter alguma doença. Mas a sua filha tem uma doença genética, Luciana, você não tem como fugir disso, claro, mas eu tenho como manter a imunidade dela alta, o corpo dela desinflamado, entendeu? Pra doença não progredir tão rápida. Mas é genética, Luciana, não tem como. Tem como. Porque uma inflamação nos órgãos, que a maioria das pessoas, principalmente hoje, que a comida industrializada tá muito forte, pozinhos, né? Não vou falar nomes. Hoje ainda tá muito comum, muitas coisas tóxicas, né? O refrigerante, bom, enfim. Aí você fala, você não faz isso? Não, eu faço, gente, eu faço. De final de semana eu tomo meu refri, minha cervejinha, mas você fala, pô, mas e aí? Não, calma, eu acho que a gente não pode ser radical em tudo. Eu não consigo hoje ser radical. Quando eu fiz o radicalismo com a Gi, que eu logo descobri que a Gi tinha ataxia, o médico falou que ela tinha que cortar o glúten, né, cortar a lactose e tudo. Só que assim, eu fiz da noite pro dia, eu cortei na minha casa. Porque eu falei, se a Giovana precisa disso, ela não vai ficar vendo a família toda comendo outra coisa e ela não. Então assim, só que aí eu vi que não valia a pena, né? Não era uma coisa que estressou todo mundo, né? Então eu tento sempre achar ali o meio termo para todo mundo ficar bem, entendeu? Extrapola num dia, faz um jejum intermitente no outro, enfim. Bom, mas é isso, galera. Eu tô falando que nem a Giovana, quem sabe da página do canal dela. Página não, canal do YouTube, eu vou aprender. Dela, que é Trocando Sorriso, ela fala: oi galera, tudo bem? Eu sou a Giovana Moreschi. Enfim, então eu acho assim, vamos falar bastante coisas, então eu peço para todos vocês que coloquem aí nos comentários, né, por que eu resolvi fazer esse canal. Foi exatamente isso, eu já comecei a falar bastante coisa do que eu aprendi, o porquê que eu quero falar para vocês muitas informações que eu tenho, porque eu acabei estudando muito
sobre a medicina preventiva e alternativa, que são bem diferentes. Eu quero explicar bastante coisa para vocês sobre isso. Só que assim, eu fiz uma live agora essa semana com o canal Sua Saúde, no canal do Adriano Amaral, e as pessoas começaram a me bombardear Luciana, monta um canal, fala disso, fala daquilo e tal. E meu marido, minha família já tava falando bastante, né? Você tem que fazer um canal para explicar. Por quê? Porque assim, para todo mundo que tá me ouvindo e sabe que me manda as coisas para eu falar, para eu explicar, pelo amor de Deus, eu ajudo com o maior prazer, entendeu? Mas eu acho assim que eu posso centralizar tudo em um canal, entendeu? Então assim, eu falo várias coisas para várias pessoas, e não é no mundo só da ataxia hoje. Hoje abriu bastante, né? Até hoje mesmo, algumas pessoas vieram falar, olha, fulano tá com câncer, o que que eu posso ajudar? Tal, em cima do quê? Do que você tem da natureza, do que você pode receber da natureza. Aí fala, nossa, Luciana é Pitzlaff. Não, não é, gente. É que a gente tem muita coisa que a gente pode, a gente, sem perceber, hoje a gente tem tudo com muita facilidade, né? A gente vai no supermercado e aí você quer comer um macarrão, você come, tem um macarrão prontinho com molhinho, então assim, tem venenos muito fortes e que estão contaminando muito a gente. Então assim, o que eu mais vejo são pessoas que começam a tomar um remedinho simples de um colesterol, pode ter certeza, quem toma fala, nossa, é verdade. Não para nisso, depois de uns meses desencadeia outra coisa. Agora é pressão alta, aí eu não tô com... a urina não tá muito boa, tem várias coisas. Então por quê? Porque todo remédio tem efeito colateral. Você não toma remédio? Claro que eu tomo. Eu não tomo. Luciana, hoje eu não tomo. É muito raro eu tomar alguma coisa. Mas a minha filha, que tem uma doença rara, que eu cuido disso com ela, assim, pra caramba, ela toma um remédio hoje que, graças a Deus, ela tá em qualidade de vida, ela melhorou alguns sintomas, né? Enquanto não se sai a cura para essa doença, ou um tratamento mais forte ainda, enfim, muitas coisas bacanas. A medicina tá muito avançada, eu não tô menosprezando. A gente precisa muito. Só que você precisa quando você tem uma doença realmente que tá ali aparecendo. Só que você pode cuidar da sua saúde com o tipo de alimentação, com vitaminas, antioxidantes, são muito bacanas, muita coisa, assim, até pro Alzheimer, pro esquecimento, sabe, enfim. Então tem muita coisa. Então as pessoas começaram a me pedir, depois dessa live, Luciana, fala da vitamina D. Aliás, a minha cara eu acho que é de vitamina D, né, porque muita gente procura falando, olha, fulano falou pra conversar com você sobre a vitamina D. Então, assim, tem muita coisa bacana, assim, que você pode fazer. Azul de metileno, o canabidiol. Olha, gente, vocês não têm noção do que eu já fiz na minha filha. Tratamentos que ela já fez, assim, absurdos. Assim, muitas coisas, não me arrependo de nenhum, porque isso foi aprendizado para muitas coisas para eu falar, puxa, isso é bom, isso não é bom. Hoje eu percebo que, por exemplo, na mesma doença da minha filha, pra minha filha não foi bom, mas pra outra foi maravilhoso. E o porquê disso? Então eu quero falar tudo isso no canal. Eu quero falar sobre várias coisas. Então eu peço pra vocês que coloquem nos comentários. Eu já tenho muita gente falando aí. Olha, fala de azul de metileno, que você falou, vitamina D. Vixe Maria, muita coisa. Própolis verde, vitamina C com zinco, enfim, né? Jejum intermitente, muita coisa, né? Então, banha de porco. Quem me conhece sabe que eu uso banha de porco de verdade, não a industrializada que tem a hidrogenada no supermercado, enfim, o açúcar que é um veneno. Então tem muita coisa bacana e eu espero assim ajudar as pessoas, conseguir colocar tudo no meu canal de uma forma leve, né, divertida, para não ser uma coisa maçante, e a pessoa consiga absorver isso daí, que eu acredito que vai poder ajudar muita gente, tá bom? Então é isso, bem-vindos ao meu canal. Eu vou ter que falar que nem toda pessoa que tem um canal fala, youtuber, né? Aciona o sininho, inscreve-se no meu canal e vamos lá pra seguir aí coisas que eu quero passar pra vocês, tá bom? Obrigada, beijo, gente!